Ah, jovens viajando. O que poderia dar errado? O quê? Nada não. A não ser que você deixe um avião prestes a explodir em pleno voo. Esse avião vai explodir! Desencadeando uma perseguição implacável da morte, que não descansa até riscar seu nome da lista de almas viventes. Premonição está repleto de detalhes e easter eggs que podem passar despercebidos. Então, depois de tanto tempo, vamos explorar tudo que deixamos passar neste clássico dos anos 2000, incluindo seu final original, que era bem porcaria. O que esse cara falou? Sendo assim, esses são todos os detalhes que você perdeu, ou não, em Premonição. Então já deixa o like e vamos para o vídeo. Os créditos iniciais guardam pistas sobre acontecimentos futuros, como a sombra do boneco pendurado, que antecipa o destino de seu amigo. A hélice do ventilador sugere a turbina do avião, causa do acidente que desencadeia todos os eventos. A palavra evil, mal, aparece também, simbolizando a presença sinistra ao longo do filme. Há um livro intitulado Conhecendo a França, Destino dos Alunos, seguido pela morte de um caixeiro viajante. Conectando os dois, morte, França. Jim Morrison, vocalista do The Doors, morreu numa banheira, mesmo local do amigo de Alex. E seu fim trágico acontece na França, destino do avião que explodiu no ar. Entre outros que abordarei no decorrer do vídeo. Tá tudo bem. O curioso é que na cena em que Alex dorme na véspera do voo, o ator pegou no sono de verdade. He actually fell asleep for a good 4 hours. Aí, Hitchcock. Uma singela homenagem ao mestre do suspense, Alfred Hitchcock. Além disso, temos Todd Wagner, como uma referência a George Wagner, diretor de O Lobisomem. Alex Browning, como um aceno a Todd Browning, diretor de Drácula. Já o Sr. Murnau faz alusão a Frederick Murnau, o cineasta por trás de Nosferatu. Não, essa é uma faca. Reparou como nos filmes hollywoodianos, quem usa esse tipo de jaqueta costuma ser um tremendo idiota? Esse senhor com um sorriso no rosto provavelmente usou uma na juventude. Trópico de Câncer se passa em Paris, exatamente o destino dos alunos. O título do filme aparece 2 vezes, aqui na mala e depois na música do carro de Carter. Outro detalhe interessante é que praticamente tudo que Alex toca está relacionado à morte, como o panfleto ou o livro com o acidente da Lady Di, como se estivesse cercando ele. Uau! Ela devora Trópico de Câncer na escada, nem olha para as pessoas para responder, e agora já segura outro livro? O avião não é real, e sim um modelo, sem piloto e copiloto reais, já que não havia grana para objetos animados. Quando vão ao banheiro para não precisarem usar do avião, a música tocando é de John Denver, e além do detalhe óbvio que o cantor faleceu em um acidente aéreo, Morreu num acidente de avião. a letra fala sobre um homem que renasce, basicamente o que ocorre com Alex, escapando do destino final. A hora do voo também representa a sua data de nascimento, 25/9/9/25. destacando ainda mais a ideia de renascimento. Ele também senta na poltrona I-25, ou seja, 9ª letra do alfabeto I-25. A letra ainda diz, eu vi chover fogo do céu, assim como acontece com o avião. Mas sério, quem é o DJ da estação? Essa é uma música apropriada para tocar em um aeroporto? É como ter quadros de acidentes aéreos na sala de embarque. Essa cena veio direto da vida real de um dos roteiristas, Glenn Morgan. Contou que ouviu a canção no aeroporto, poucas semanas após o trágico acidente aéreo do cantor. A revista ainda possui linhas como dos monitores cardíacos, com batimentos e depois retas, de morte. Voo 180 da Azul Air. Voo 180 seria o título original do filme. Falando em números, os roteiristas admitiram que o portão 46 foi escolhido a dedo, representando o número de pessoas da turma que perderiam sua vida no voo. A todo momento, coincidências como essas tentam alertar Alex para não embarcar no avião, como a seta que leva direto ao carrinho com o número 666. Mesmo supersticioso, ele segue em frente, ignorando as dicas do destino, até que sonha com a queda do avião. Construíram o interior de um 747 em um enorme gimbal hidráulico para filmar as cenas internas do avião. Ao acordar, Todd faz sinal para não trocar de lugar com as garotas. O sinal prenuncia seu trágico fim. No quarto de Alex, a sombra de um boneco já dava essa dica. Outro detalhe é que Todd perde uma letra D no nome, para ficar com a mesma grafia de morte em alemão. Desculpas pelo Alex, mas um de nós precisa estar naquele avião. Eu não posso deixar todos... Decidam-se. Segundo esse noticiário, havia 4 professores no voo. Grupo de 40 estudantes e 4 professores da... Então os alunos não estariam desacompanhados. Uma bela confusão se arma. Alguns alunos são expulsos do avião e Clea sai sem ser obrigada. Enquanto assiste a decolagem, o avião cruza o rosto de Billy, algo que podemos perder na primeira exibição, mas o motivo fica claro após conhecermos seu trágico fim. A guilhotina no quarto de Alex e a camiseta com uma cabeça sem corpo também são pequenos prenúncios. E aí está Terry, enquadrada com um ônibus ao fundo, numa premonição de seu trágico destino. Sou o Agente Wayne, este é o Agente Shrek. Referência a Max Shrek, que interpretou Nosferatu, enquanto Robert Wynn foi diretor do gabinete do Dr. Caligari.
desde que perdemos nossos 39 entes queridos. Peraí, os números não batem. O noticiário fala sobre 40 alunos e 4 professores. Grupo de 40 estudantes e 4 professores da... Total, 44. Acertou. Já os cineastas falaram sobre um grupo de 46 pessoas. Saem 7, restam 39. Como o número da casa da professora. Aí estaria ok. A presença dos 2 agentes investigando o caso é devido ao roteiro do filme ter sido reaproveitado de um roteiro descartado de Arquivo X. Por que saiu do avião? Ora, não saiu. Foi expulso porque armou a maior confusão. Estranhamente, Todd foi o único que perdeu alguém próximo, e não parece nem um pouco abalado, nem seus pais quando chegam ao local. Que frios. Valeu a carona. Valeu nada. Custava andar mais alguns metros para evitar a chuva. Quão idiota alguém precisa ser para comprar um monte de livros sobre acidentes aéreos e explosivos quando está sendo investigado pelo atentado? Inclusive, um deles fala sobre a queda do Panam 103, que explodiu no ar de forma semelhante ao que vimos no filme, mas a causa foi explosivos em uma mala. Celebrado ontem, culto em memória dos estudantes. O autor do artigo é Bill McMahon, assistente de direção de arte. O que eu acho bem legal neste filme é a maneira como a morte é retratada, sem uma forma assustadora ou literal, apenas uma sombra discreta, tipo aquela sombra vista em Ghost. Só queria entender, por que limpa as evidências no final? Será medo da polícia? Como se a investigação fosse apontar a própria morte como suspeita. Então Alex resolve bater um papo com Clea, porque a viu na noite da morte de Todd. Ele compartilha a ideia maluca de que Todd foi o primeiro da lista, e que a morte está atrás deles. Mesmo sendo vistos próximo à casa de Todd naquela noite, os dois têm a ideia estúpida de visitar o corpo dele no necrotério. Adolescentes. Convenientemente usam uma porta, que fica no teto. Como sabiam disso? E qual a função desse alçapão? Clear cai em cima do caixão, enquanto Alex dentro. Originalmente, o personagem deveria morrer, mas o público de teste não gostou, então o detalhe foi descartado. Aí encontra um funcionário sinistro, que em vez de chamar a polícia, resolve ser super solícito e responder as dúvidas sem nem perguntar o que estão fazendo aqui. Vão acordar o morto. Tony Todd participou de A Noite dos Mortos-Vivos. Talvez ele ainda tema acordar os mortos. O funcionário reforça a ideia de que os jovens enganaram a morte ao sair do avião, e agora ela está atrás deles. Vejo você em breve. Não é exatamente o que se espera ouvir de um agente funerário. Na cena da morte de Terry, além do reflexo do ônibus que Alex vê, a música Into the Void diz: tentei me salvar, mas eu continuo escapando, falando comigo mesmo ao caminho da estação. Figuras da minha mente do destino final. A letra se encaixa perfeitamente com o enredo do filme. Coincidência ou não, existem acenos a políticos assassinados, como Robert F. Kennedy, o aeroporto John F. Kennedy, No Porto John Kennedy, em Nova York. e Abraham Lincoln, que estão presentes em muitas cenas de acidentes. O ônibus que atropela Terry tem as cores da bandeira francesa, assim como o avião, que era o destino da viagem deles. Essa cena me impactou bastante na época. O ônibus também não teria como atropelá-la nessa velocidade, já que existe uma obra bem aqui. A mancha na bochecha de Alex forma um 7, número de sobreviventes do voo. Alex também escapa da morte 7 vezes ao longo do filme. Numa explosão, quase atropelado pelo trem, quase se afogando com a árvore, eletrocutado, quase atropelado pelo ônibus, quase deu de cara com um galho e quase acertado pelo letreiro. Na casa de Alex, um comercial é bastante sugestivo, antecipando a morte da professora com a faca. Os cineastas revelaram que a aspirina após os eventos traumáticos é uma homenagem a Tubarão, onde o personagem bebe um copo após encontrar o corpo da namorada. Estão basicamente servindo uma aspirina para o público se recuperar da cena do ônibus. O noticiário do acidente leva a acreditar que a morte é um ser metódico e está perseguindo os alunos seguindo o caminho da explosão. Alex descobre que a próxima da lista é a professora e cerca a casa dela. Laura, vou te ligar mais tarde. Por que não avisou Laura rapidamente antes de ligar para a polícia? Os agentes aparecem e levam o garoto, deixando o caminho livre para a morte. A professora, talvez sem saber, deixa o clima perfeito para recebê-la, colocando John Denver na vitrola. Nada que estrague o filme, mas ela fecha o bico da chaleira, que está aberto imediatamente. 2 detalhes aqui. Primeiro, e mais óbvio, a professora é enquadrada com a faca do vitral, antecipando a facada. Depois, os peixes, que remete ao discurso na escola. O homem não sabe que fim será o seu, mas do modo que os peixes são apanhados no anzol. Quando o pedaço do computador voa no pescoço dela, a cena foi filmada ao contrário. Ou seja, o vidro era puxado do pescoço falso. Perceba que já há um buraco antes de atingi-lo. Enquanto isso, os policiais interrogam Alex. Captou pela energia estática da TV. Ah, Poltergeist. Fãs de Spielberg, hein? Os sobreviventes se reúnem, facilitando o trabalho da morte.
Carter dirige igual um idiota por querer se sentir no controle e estaciona no trilho do trem. É claro, isso não acabaria bem. Ainda mais com um trem com as cores da França e o número 747, modelo do avião. Alex consegue salvar Carter. Caramba, tem alguém filmando aqui dentro. Ah, o valentão faz xixi nas calças. Clichê. O que esse cara falou? Um pedaço de ferro voa e parte a cabeça de Stifler. Sim, não importa quantos papéis ele faça, sempre será Stifler. Como Carter seria o próximo, Alex acredita ter enganado a morte e que ela seguiu em frente levando Billy, Stifler. Então Alex, na mira da morte, vai para a cabana de Clear e transforma o lugar num forte. Após ver um jornal sobre o acidente, chega à conclusão que Clear é a próxima, porque ele trocou de lugar. Não que faça sentido. Muita gente se pergunta por que Clear revela a localização de Alex aos detetives. Um tanto sem lógica. Na versão original, ela estaria esperando um filho dele. Ao ver a foto de seu pai, decide que não quer que a criança cresça sem pai como ela, e acha mais seguro se Alex estiver com a polícia. Na casa da garota, tem uma torre Eiffel, ou 4, mantendo o tema da França sempre presente. Alex agarra o fio para salvá-la, e é eletrocutado, assim como os raios que ele viu por todo o filme, até no isqueiro. A intenção é que Alex fosse dessa para melhor aqui, mas o público de teste chiou e o dinheiro falou mais alto. Seguiria com Clear tendo um filho dele, afinal, tinha muito amor guardado. E encontraria Carter no memorial. A plateia tinha razão, seria um final bem porcaria. Então logo descobrimos que está vivo. 6 meses depois, com os sobreviventes bastante confiantes, desembarcando em Paris. Até que o músico inconveniente resolve tocar John Denver. Vinho tinto, cor de sangue, cai em cima de Alex, indicando que a morte ainda tá de olho nele. Posso estar indo longe demais, mas o ônibus acerta a placa, vermelha e azul. É uma placa real, mas enfatizada por causa das cores do voo. Clear e Carter salvam Alex. A placa danificada exibe 180, o número do voo que explodiu no ar. Muitos detalhes foram confirmados no comentário do DVD, então não são frutos da minha imaginação nem interpretação, foram intencionalmente incluídos. Tá bom! Agora confira este vídeo divertido sobre Jogos Mortais, em que desvendo desde os primórdios da produção, passando pelos perrengues, até os segredos do filme, ou este de detalhes em filmes de terror, onde comentei pela primeira vez sobre Premonição. Grande abraço, até a próxima.